Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a pressão no futebol está gradualmente passando dos treinadores de clubes para os técnicos das seleções. Para algumas nações, escolher o elenco para ir à Copa do Mundo é algo bem simples, mas nem todo técnico terá esse luxo. Alguns vão ter muita dificuldade para fazer suas escolhas, e hoje vamos ver quem tem a tarefa mais difícil e em quais posições específicas. Veja os 8 principais dilemas de seleção antes da Copa do Mundo. O principal ponto é o ataque do Brasil, não invejamos Carlo Ancelotti agora. O Brasil é a seleção mais vitoriosa das Copas do Mundo. Mas sem conquistar o troféu há quase 25 anos, a pressão é enorme. Por isso, quebraram a tradição e contrataram Carlo, um estrangeiro. Enquanto o goleiro e defesa se definem facilmente, o problema real está no ataque. Existem opções demais para poucas vagas disponíveis, e você esperaria que Vini e Rafinha já tivessem suas vagas garantidas. Mas com Rodrigo e Richarlison tendo caído de rendimento nessa temporada, eles vão por causa das atuações anteriores pela seleção ou serão deixados de fora? E quanto a nomes como Endrick, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Estevão e Jean Pedro, todos eles estão vivendo uma boa fase em seus respectivos clubes e merecem consideração sobre quais deles serão escolhidos. E ele também não pode ignorar Igor Thiago. Ele não tem experiência com a seleção brasileira nem joga em grande clube. Como deixar de fora da Copa do Mundo um atacante que disputa a chuteira de ouro da Premier League com Erling Haaland? E não vamos esquecer que Antony continua indo bem no Real Betis e Gabriel Jesus voltou de lesão e agora está jogando muito bem pelo Arsenal. Mas Ancelotti também não pode ignorar os jogadores que atuam no Brasil, como Vitor Roque e Carlos Vinícius, que estão marcando muitos gols na Série A do Brasileirão. Dá pra ver como isso é complicado, mas o maior desafio de todos vai ser o que fazer com Neymar. Ele é a maior estrela do país e os brasileiros querem vê-lo na seleção. Mas será que Ancelotti acha que ele está em forma? Existem outros jogadores mais merecedores da vaga? Será que ele fará diferença se for convocado? Essas questões Dom Carlo precisa responder rapidamente. Enquanto Ancelotti se preocupa com o ataque, Luis de la Fuente sofre com a posição de goleiro. Hoje nenhum país tem tantas opções de goleiros de alto nível quanto a Espanha. Durante anos o treinador insistiu em Unai Simón como seu titular, e isso até lhe rendeu a Eurocopa há 2 anos, mas agora a pressão sobre ele é muito maior. Além de Simón, a Espanha tem David Raya, bicampeão do prêmio Luva de Ouro da Premier League e buscando o terceiro nessa temporada. Robert Sanchez, que levou o Chelsea ao título do Mundial de Clubes no ano passado, disputa com Raya a Luva de Ouro da Premier League nesta temporada. E ainda tem o mais novo da turma, que não pode mais ser ignorado, o Joan Garcia, de 24 anos, que conquistou o mundo com seus reflexos incríveis e defesas espetaculares. E ainda há a vantagem de jogar em um dos maiores clubes da Espanha. Um destes 4 grandes goleiros de grandes clubes europeus ficará de fora. E não importa quem seja, De La Fuente vai receber muitas críticas. E olha que nem mencionamos o Kepa Arrizabalaga, que não está indo mal no Arsenal. O experiente David De Gea, que é um dos melhores goleiros da Itália atualmente. E Alex Ramiro, que tem sido convocado com frequência para a Espanha nos últimos anos, sendo o terceiro goleiro na última Eurocopa e Liga das Nações. Mas vai além de quem vai ficar de fora, de quem vai ser o número 1. Comparado a outras posições, a vaga de goleiro não envolve tanta rotação. Então, quem você escolher provavelmente será o titular até o final, enquanto o resto vai ter que se contentar em ficar no banco. Escolher entre essas opções de alto nível será muito difícil, e essa nem é a única posição em que o técnico da Espanha terá dor de cabeça para decidir. Sabe de qual outra posição estamos falando? Palpite nos comentários e descubra se acertou quando estiver lá. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve agora mesmo para nunca perder o nosso conteúdo incrível. Agora vamos para a Inglaterra, onde Thomas Tuchel terá uma grande dor de cabeça. Na posição número 10 com Cole Palmer, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Phil Foden, Morgan Gibbs-White e Emerick Eze, todos disponíveis para serem escolhidos como meio-campistas ofensivos. Quem é que vai ficar de fora? Bellingham pode até atuar no meio-campo central, mas Tuchel já optou por formar dupla com Declan Rice e Elliot Anderson na base do setor. A disputa pela posição 10 está muito acirrada, e provavelmente um jogador de destaque ficará de fora. Não será uma escolha fácil. Outra grande dor de cabeça que ele vai ter é na posição de número 9. Claro, Harry Kane vai ser o primeiro nome na escalação e o atacante titular durante todo o torneio, mas quem vai ser o substituto dele? É aí que está a dor de cabeça. Será que ele opta por Ollie Watkins, de perfil um pouco diferente? Calvert-Lewin em ótima fase, sem parar de marcar, e Ivan Toney, aos 29 anos, afirma que ainda tem fome de gols.
Um Dominique Solanke dinâmico que pode criar um gol do nada? Ou será que ele foca apenas no futuro da seleção e escolhe o jovem Liam Delap? Agora, saindo do ataque da Inglaterra, vamos ao da França. Kylian Mbappé lidera o ataque, mas quem joga ao seu redor? É aí que surge a dúvida. Michael Olise, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki, Marcus Thuram, Bradley Barcola e Désiré Doué. Depois há jogadores como Magnus Aklius e Randal Kolo Muani, que não podem ser totalmente ignorados. Também tem Christopher Nkunku, vivendo uma temporada um pouco ressurgente. Um dos maiores desafios para Deschamps será decidir sobre Hugo Ekitike. Ele é tão bom, tão produtivo e gera muita atividade, é um cara que você simplesmente tem que envolver no esquema. Agora! Estamos confiantes na convocação dele para a seleção, mas o que o técnico fará? Vai colocar Mbappé na ponta para usá-lo como centroavante, deixá-lo na ponta ou no banco? Isso já é um grande problema para a comissão técnica. Mas como dissemos, há outro para o técnico da Espanha na lateral esquerda. Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Alejandro Baldi e Álvaro Carreras são todos jogadores de alto nível atuando por grandes clubes da Europa. E é provável que 2 deles não vão para a Copa do Mundo. Cucurella parece ser a primeira opção neste momento, então os outros 3 jogadores estão brigando pela vaga de reserva. Não vai ser uma escolha nada fácil, mas é uma decisão que precisa ser tomada rapidamente. Agora, na América do Sul, os atuais campeões também vão ter uma grande dor de cabeça. A Argentina tem atacantes demais neste momento. Lautaro Martinez e Julián Álvares são escolhas garantidas, mas há alguns jogadores que não podem ser ignorados. Joaquim Panicelli está atualmente disputando a chuteira de ouro na Ligue 1, enquanto o trio Thiago Almada, Giuliano Simeone e Nico Gonzalez está arrebentando pelo Atlético de Madrid na Espanha. Você também tem Nico Paz e Emiliano Buendia, que estão fazendo temporadas realmente brilhantes em seus respectivos clubes. São principalmente camisas 10, mas também atuam em trio de ataque, e é impossível ignorar Paulo Dybala. Ele pode estar com 32 anos e não estar mais no seu melhor momento, mas se estiver em forma, é alguém que pode contribuir imensamente, assim como fez em 2022. José Manuel Lopes, que joga no Campeonato Brasileiro, recebeu convocações recentes e também será considerado, e você também deve pensar nos mais jovens. Franco Mastantuono e Cláudio Echeverri estão contratados por grandes clubes e são o futuro da seleção. Você dá a eles a primeira experiência em um grande torneio? Após o suposto caso de abuso racial de Gianluca Bresciani contra Vini, Scaloni o deixa de fora como punição ou ainda o inclui? Mas claro, o elefante na sala é sempre o capitão. Messi deve jogar todas as partidas pela Argentina como na última Copa do Mundo, ou agora deveria ter um papel secundário? Essas são perguntas muito difíceis que Scaloni vai ter que responder. Agora vamos encerrar com Portugal. Rafael Leão, Francisco Conceição, Gonzalo Ramos, Pedro Neto. São jogadores que se destacam em grandes clubes europeus e têm experiência na seleção. Carlos Forbes, jovem jogador elétrico, brilhou na Liga dos Campeões contra o Barcelona e estará na disputa. Francisco Trinco e Pedro Gonçalves vivem ótimas fases no Sporting, enquanto Juan Félix se destaca na Liga Profissional Saudita. Esses são 8 jogadores realmente bons disputando 3 posições, alguns deles vão ter que ficar de fora, e tomar essa decisão não vai ser nada fácil. E o maior dilema de todos, o que fazer com Cristiano Ronaldo? Ele tem 41 anos e talvez não consiga pressionar tanto ou fazer os movimentos que fazia há 10 ou 15 anos atrás. Ainda é um dos artilheiros mais potentes do mundo e faz grande diferença em campo. Então isso apresenta um dilema. Você ainda dá um papel principal para ele e o coloca para jogar todas as partidas, ou você administra os minutos dele? Deixe os mais jovens jogarem na linha de frente e coloque-o no banco apenas quando preciso. Ambos os lados têm méritos. Mas qualquer decisão que Martínez tomar vai ser criticada por um dos lados. E se algo der errado, a culpa vai cair sobre ele. É uma dor de cabeça enorme para ele. Agora, com certeza ainda vão surgir mais grandes dores de cabeça na hora de escolher o time antes da Copa do Mundo, por exemplo. Quem começa como zagueiro titular pela Argentina? Eles têm Lisandro, Romero, Foyt, Otamendi e Senesi. Será que Gana tenta convencer Eddie Nketiah e Callum Hudson-Odoi a mudarem de nacionalidade? Ou eles simplesmente se viram com o que tem em Semenil, Kudus e os outros? Quem é o zagueiro central titular da França? Konaté, Saliba ou Upamecano? Continue a discussão nos comentários. Que outros grandes dilemas de seleção você acha que os técnicos enfrentam antes da Copa do Mundo? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo, até mais!